A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta, todos os dias nos presenteia com um lindo amanhecer para mais um dia. E em primeiro lugar, temos que levar os nossos pensamentos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Quero meditar com você aqui em Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 1, ao versículo 14, amém? Mas te convido que você leia esse capítulo por inteiro e medite nele. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Depois você medita nesse capítulo por inteiro. Eu comecei lendo aqui no versículo 8, que vem falando sobre esse texto, nessa parte, vem falando sobre o amor ao próximo, a vigilância do cristão e a pureza. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Não continuai devendo a pessoa alguma se tem de condições de pagar. Esta é a dívida que sempre deve estar sendo paga e sempre em dívida. Ameis uns aos outros. É uma dívida constante. O amor é uma dívida independente do que deveis. Isto está eminentemente resumido nesta dívida de amor. O amor inclui todas as obrigações dos mandamentos. Nos exige cumprir a lei, nos exigem em relação ao nosso próximo. É realmente viver o princípio da obediência
a completa lei. Toda lei está escrita no coração, se a lei do amor estiver ali. Devemos amar uns aos outros, sem nada em troca. Amar porque somos irmãos, porque amamos. Devemos amar como Jesus amou cada um de nós. Devemos muitas vezes prestar atenção no respeito, no nosso comportamento com o próximo, pois muitas vezes tratamos pessoas indiferentes ou seletivamente, como muitos fazem, acepções de pessoas. E isto não agrada a Deus. Tudo se resume no mandamento do Senhor. Não ter inveja, não fazer nada de errado e simplesmente amar um ao outro como Jesus amou a todos. No verso 11, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Tudo o que fazíamos antes de conhecer a palavra do Senhor eram trevas, não tinham compromisso com nada, não temíamos a nada, não olhávamos para a palavra do Senhor. Mas hoje temos essa sabedoria, hoje já conhecemos a palavra do Senhor, e para aqueles que ainda não conhecem, ele tem a chance, a oportunidade desse dia, dessa manhã, de onde ele estiver, ele dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e começa a meditar na palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai te mostrando a direção de tudo que você deve praticar, se convertendo dia após dia, pois a nossa conversão é ir ao contrário daquilo que fazíamos de errado, daquilo que não agrada a Deus. A palavra de ordem para os discípulos de Cristo diz que devemos estar alertas e já a hora, acordados e preocupados com o interesse eterno de nossas almas, pois sabemos que aqui é tudo passageiro. É a hora do Evangelho, é a hora de despertar. Temos uma grande quantidade de trabalho a fazer. A salvação está mais perto. A felicidade eterna que escolhemos como a nossa porção agora está mais perto de nós do que ontem, do que quando nos tornamos cristãos. Universalmente, a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. E estamos vendo hoje, queridos, sinais por todos os lados, acontecimentos por todos os lados no mundo inteiro. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Nós podemos ver que realmente os dias estão abreviando, até mesmo para que aqueles que são escolhidos suportem. É o que diz a palavra, portanto, vigia, ora, busca a presença do Senhor, pois não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento. No verso 12 diz: rejeitemos.
No verso 12 diz: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Precisamos rejeitar nossas vestes noturnas, o pecado, e vestirmos-nos da armadura da luz. Precisamos rejeitar as obras pecaminosas das trevas e vestir as graças do Espírito para proteger a alma contra as tentações de Satanás. Não podemos esquecer, queridos, que ele anda ao derredor. Ele brama como um leão procurando uma brecha em mim, em você, para nos atacar. Portanto, se estivermos ligados ao trono de Deus, se estivermos orando, por menor que seja a nossa fé, o Espírito Santo se faz presente dentro de nós. Ele vai continuar andando ao derredor, bramando como um leão para te tomar a coroa da vida eterna. Mas ele não tem poder para te tocar se você não der brecha. No 13, diz assim: andemos honestamente. Os cristãos devem ter o cuidado de se conduzirem bem nessas coisas sobre os quais os homens estão de olho, e de observar o que é amável e de bom proveito. Contendas e invejas são obras das trevas, os quais os filhos de Deus devem fugir. Comportamentos inapropriados aos seguidores do pacífico e humilde Jesus. No verso 14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Isso inclui toda a retidão de Cristo para a justificação, o Espírito e a graça de Cristo para a santificação, como Senhor para o governar, como Jesus para o salvar e como Cristo designado pelo Pai para esta obra de salvação e reino. Devemos ter cuidado com as concupiscências da carne, o desejo desenfreado da carne, cuidados da carne. O nosso maravilhoso íntimo deve servir para promover a nossa alma, embora tenhamos de prover para o nosso corpo. Não devemos ser consumidos por uma preocupação excessiva por seus caprichos e apetites devassos. As necessidades do corpo devem ser consideradas, mas as suas concupiscências não devem ser satisfeitas. O desejo desenfreado da carne nos leva ao pecado. Portanto, nós que queremos chamar a atenção do Senhor, queremos agradar o Senhor dia após dia, queremos receber bênçãos, milagres, queremos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida em todas as áreas: saúde, finanças, família, ministério, sonhos, projetos. Devemos mais do que nunca fugir da aparência do mal, andar ao contrário do desejo desenfreado da carne, lembrando que tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu devo lembrar o tempo todo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Será que tudo que faço durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, eu estou agradando a Deus e o Espírito Santo continua comigo? Ou ele
já se retirou pelos meus desejos desenfreados da carne, corrupção, engano, avareza, e tem muitas outras coisas. Basta você ler lá em Gálatas 5, o fruto, né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Leia lá, veja qual fruto você está desempenhando melhor. E se não está desempenhando o fruto do Espírito, pede perdão a Deus por atos, palavras, pensamentos, e o diabo fugirá de vós. Ele não tem poder sobre a sua vida quando você confessa um pecado e abandona. Quando você se converte, não volta a praticar. Portanto, pede a Deus que renove as suas forças, que Deus retire de você tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não é de Deus na sua mente, nas suas emoções, e consagre tudo que você tem a Jesus Cristo de Nazaré, a começar pela sua vida, sua família, seus descendentes, até aqueles que você não conhece. Consagre ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, confirmando a palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que todos os meus descendentes são de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Não importa se vão pela direita, se vão pela esquerda, por onde ande, mas Deus sabe que liberei uma palavra sobre os meus descendentes e eles serão alcançados, pois as nossas palavras têm poder. Nossas palavras têm poder sobre o cônjuge, sobre nós mesmos, sobre os filhos. Portanto, profetiza. Mas antes, leva o teu pensamento a Deus. Procura ver se realmente você tem fugido do desejo desenfreado da carne. Se você tem amado o teu próximo com respeito, sem acepção de pessoas, sem nenhum interesse de troca por tratar bem fulano ou beltrano, mas sim tratar todos iguais, como Jesus tratava todos aqueles que chegavam até ele, com amor, sem esperar nada em troca, simplesmente por amor. Ame o teu próximo como o teu corpo. Você não aceita coisas ruins para você. Você não aceita coisas desagradáveis para você. Assim é para o teu próximo. Então, comece a agradar a Deus e as bênçãos do Senhor virão automaticamente sobre sua vida. Deus se agrada daquele que persevera, daquele que tem a mão firme no arado, que não olha para trás, que não se encanta com as coisas do mundo. O diabo é astuto e ele se transforma em anjo de luz em coisas que olhamos e pensamos: isto não é tão importante, isto não me faz de mim uma pessoa em pecado. Farei isso e farei aquilo e vai ficar tudo bem. Busque a presença do Senhor, não se engane com os desejos da carne, pois ele te afasta do Rei dos Reis, do seu Pai Celestial. E nós, sem Deus, nada somos, nada fazemos. E é nele que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Medita nessa palavra, medita na sua vida, colocando ela diariamente diante do altar, porque a palavra de Deus diz que Deus olhou, não viu um justo sequer, e aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Portanto, todos os dias devemos pedir perdão a Deus por atos, palavras, pensamentos.
Devemos colocar nossa vida diante dele para que ele passe em revista, para que ele retire tudo aquilo que não é dele. E aí sim, colocamos as nossas petições, tudo que desejamos. E ali que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Pedimos, mas que seja feita a vontade de Deus, porque às vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. E Deus muitas vezes não nos dá, porque sabe que aquilo não é bom para nós. Mas quando dependemos dele, quando esperamos nele, ele nos dá além do que pedimos e além do que pensamos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu te apresento essa live. Eu te apresento as pessoas que aqui estão, as demais que vão entrar. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que estão entrando lá no YouTube, seja hoje ou outro dia, que elas sejam tocadas pelo mover do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante do Teu altar e te pedimos perdão por atos, palavras, pensamentos. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Toca na nossa mente, retira tudo aquilo que não é teu, em nome de Jesus. Toca nas nossas emoções, retira, Senhor, toda raiz de amargura, toda ansiedade, tristeza, toda mágoa, toda falta de liberar perdão, toda dúvida, retira das nossas emoções, em nome de Jesus. Pai, que na autoridade do nome de Jesus tomamos posse da Tua palavra e todos os demônios, principados e potestades estão amarrados sem nenhuma ação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família, descendentes, sobre sonhos, projetos, finanças, sobre em especial o nosso ministério, a nossa intimidade contigo. Todos esses demônios amarrados, amordaçados, entregues nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré e proibidos de voltar a atuar nas nossas vidas, somente Ele sabe onde colocá-los. Te damos graça, Senhor, por mais esse dia. Te damos graça porque até aqui nos ajudou o Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer o Denilson que está conosco. Quero agradecer o Hudson que estava aparecendo aí para mim. Não sei se ele está aqui, se ele está no Japão, mas que ele, a família dele, receba o nosso abraço, nosso carinho. Estamos com muita saudade. Ao Denilson também, aos seus filhos, que Deus abençoe. E as demais pessoas que têm entrado, às vezes não aparece aqui para mim. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tome posse da palavra. Deus é fiel, é misericordioso conosco, nos dá além do que pedimos, além do que pensamos, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo ruge, o diabo anda ao derredor, mas ele nada pode fazer para os filhos de Deus, a menos que nós venha dar brechas, venha dar munição para ele através de nossas palavras e de nossos atos, pois ele não sabe o que pensamos, mas ele nos lança os maus pensamentos para que eu e você fale ou faça algo que agrade a ele. Portanto, vigie, portanto,
Todos os dias coloque sua vida diante do Senhor. Declare em bom som para que os demônios escutem que você tem uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Você, sua casa, sua família, que você aceita Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, e que somente a Ele você segue, pois Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não tem outro caminho, não tem um atalho, é somente por Ele. Amém? Portanto, esteja ciente disso, declare a palavra na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, 7 horas da manhã, para meditar numa palavra com você, rapidamente, porque podemos tirar um tempinho para buscar a presença do Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça, pois todas as coisas Ele nos acrescenta. Ele abre porta onde não tem parede. Ele conhece o nosso limite. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana. E meu esposo tem feito orações intercaladas. Ontem ele fez à noite, às 19h30. Está lá no YouTube, oração de cura, oração de restituição financeira. Entre lá. Ministério Ebenezer, Jeová Nissi. Não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar e deixa o seu like, seu joinha lá nas lives. Isso conta muito para nós e conta muito no YouTube. Entre lá, Ministério Ebenezer, Jeová Nissi. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor